que a gente teve que botar de graça durante muito tempo. Pode passar o slide, por favor. Bom, até o Sovina chegar nessa cara aqui, a gente perdeu muito dinheiro e muito tempo. O site, para ficar assim, desse jeito, demorou um pouco mais de um ano. Entre desenvolvimento, bater cabeça, falando com pessoas influentes, com outros, para chegar nesse resultado aqui que vocês veem que é um site muito mais clean do que um Boa Dica, né? Você faz a mesma coisa que o Boa Dica, só que com geolocalização. Você diz ali perto de onde você está e ele vai te listar os produtos mais próximos de você primeiro. A gente quebra o problema do lojista, né? Que ele não queria ser listado pelo menor preço, ele queria, eu tô mais perto de você, então, vem cá, não vai no cara que tá mais barato lá em Caxias, se eu tô aqui em Copacabana do teu lado. Então, demorou muito para chegar aqui nesse resultado que vocês estão vendo agora. Pode passar. Como é que começou isso, né? Falei um pouquinho disso. Toda essa estrutura que a gente tinha, dinheiro, equipe, funcionário e... Pode passar. Onde é que chegou? Lugar nenhum. A gente ficou 2 anos e meio tentando. A gente faturou praticamente nada, porque chegou um momento que o investidor deixou de acreditar no projeto, porque a gente estava batendo muita cabeça, a gente achou que sabia, a verdade foi essa, a gente achou que sabia do mercado, a gente achou que sabia tudo de informática, disso, daquilo, e a gente não chegou a lugar nenhum. Foi um verdadeiro fiasco esse projeto. Tanto que o Boa Dica está aí reinando absoluto desde 99, né? E pode passar, por favor. Falar um pouco da infraestrutura que a gente usava lá no Sovina. Ele foi desenvolvido com uma tecnologia própria, na linguagem ASP.NET. Banco de dados, a gente usou o MySQL. E na parte de servidores, a gente começou com a Local Web, que muita gente não gosta, mas que pra gente atendia muito bem no início. A gente tinha um plano ali que custava uns R$150 num servidor compartilhado e atendia até um certo tempo. Depois a gente precisou de uma coisa que tivesse mais autonomia e a gente procurou uma outra solução. A gente partiu para o Windows, né? O Azure, como as pessoas chamam de Azure, como vocês preferirem. A gente partiu para lá, só que estava muito caro de ficar no... Alguém conhece o Azure aqui? Então, ele é um cloud, né? Ele é cobrado igual a Amazon, é por demanda, você só paga o que você utilizar. Se você utilizar pouco, você paga pouco. Só que tem pouca gente que mexe com essa estrutura. Então estava muito caro, a gente não sabia nada disso e, cara... Vamos sair de lá, vamos procurar outro. Então a gente pulou para Amazon EC2. A gente ficou lá durante até o final do projeto Sovina, mais ou menos um ano e meio na Amazon, rodando muito bem. Mas também foi uma estrutura que demanda conhecimento, não é fácil, não é simples de você implementar um projeto na Amazon como na Local Web da vida. E a gente também usou o Elastic Load Balance, que é um serviço da Amazon que é para balancear a carga, né? Sites que demandam muito acesso, você tem que balancear para o servidor conseguir aguentar. Ele tira a carga de um, joga para o outro, ele vai balanceando isso. Pode passar. Bom, vou falar um pouquinho das falhas que a gente teve no Sovina. Vocês não conhecem essa frase aqui, né, que diz que eu não errei, eu só encontrei 10 mil formas de como não fazer, né? Basicamente o ensinamento do Sovina foi um grande aprendizado. Falando da parte de infraestrutura, o que a gente errou ali? Cara, a gente não tinha usuário, a gente não tinha demanda para ter um load balance. Não precisava ter um investimento naquilo ali, cara. A gente tinha no máximo 3 mil usuários por mês. Isso qualquer servidor compartilhado aguenta. A gente não precisava de uma estrutura. A gente colocou a estrutura na frente da operação logo de cara. A gente não pensou. A gente estava indo, vamos embora, tem dinheiro, vai fazendo. Bota isso, bota aquilo. Foi mais ou menos assim a parte de infraestrutura. Agora, da parte de negócios.
que pode ter gente aqui que está com cabeça em empreendedorismo, que quer também deslanchar, fazer o seu próprio negócio, sair do papel. Quais foram os nossos erros? Primeiro, bem básico. Cara, a gente não estudou o mercado. A gente começou a... Cara, boa dica, é só aquilo ali. Se eu fizer um site bonito, todo mundo vai entrar, todo mundo vai achar lindo e o lojista vai amar. Não. Não foi assim. A gente tinha que estudar o mercado. A gente tinha que fazer uma pesquisa com o cliente, que é a loja. Saber o que essa loja quer. O que ele quer? O que ele quer num site? Eu não sei, quando eu fui na loja a primeira vez, eu fiquei pasmo, porque eu descobri que o cara não gostava do Boa Dica. Pra mim, ele amava. Então, cara, eu podia ter evitado tudo isso se eu tivesse feito um estudo, analisado o concorrente, tudo aquilo que a cartilha do empreendedor lá, do Sebrae, se você baixar, vai falar para você fazer. Olha os números, tudo isso, cara, ponto básico. Não caiam nesse erro. Eu caí, espero que vocês, me ouvindo aqui, também vocês têm mais experiências aí de fora, também vão falar a mesma coisa. Não caiam nesse erro. A parte de infraestrutura eu já falei. A parte de equipe é outro ponto-chave. A equipe de sócios, né? Sócios e trabalhavam lá. Tinha um sócio investidor que não trabalhava, só dava dinheiro. E tinham 2 sócios, que era eu e o Vinícius. O Vinícius era da parte de infra e eu mais da parte dev. Mas só que eu fui um dev que parei no comecinho do C# ali, não peguei muita coisa. Mas por eu ter essa base, eu consigo discutir com qualquer dev, eu consigo falar de tecnologia, eu consigo montar um projeto, falar toda a estrutura que precisa, eu consigo conversar com uma pessoa dessa, para passar para ele os requisitos. Sendo que essa equipe não tinha as necessidades que uma empresa precisa para iniciar, né? Que você precisa ter, sim, um cara de tecnologia, tinha 2, eu e ele. Então, cara, tem uma coisa errada. Não tinha ninguém de marketing para ajudar nas ideias de colocar isso no mercado. Não tinha ninguém de negócios. Eu não era um cara de negócios. O cara de negócios, que era investidor, ele não quis se meter no projeto. Ele já tinha os negócios dele, ele achou que eu sabia. Não, você faz. E esse foi um grande erro. A equipe. Procurem sempre ter uma equipe complementar. Nunca faça uma sociedade com alguém que é igual a você. Você é de infra, tu vai falar com outro cara de infra. Cara, não faça isso. Vocês vão se ferrar, porque lá na frente você vai ver que você vai precisar de algumas qualidades e você vai sentir essa falta. Não dá para trabalhar assim, você vai ter que contratar uma pessoa e às vezes você não tem dinheiro para isso, você vai ter que oferecer sociedade para uma coisa que não vale nada ainda. É difícil você conseguir comprar, que a pessoa compre a sua ideia no amor. Cara, eu acredito nesse projeto aí, eu vou contigo, que eu estou vendo lá na frente o futuro. Isso é bem complicado. Pode passar. Agora vamos falar do Concerta-E. Bom, Concerta-E é uma startup que nasceu agora no início do ano, na Startup Rio. Não sei se vocês conhecem, que fica ali no Catete, Rua do Catete 243. É uma aceleradora que hoje é a maior do Rio. Ela concorreu a um prêmio que é como se fosse um Oscar de aceleradoras. Concorreu esse ano a esse prêmio, não ganhou, mas estava lá nas cabeças. A gente tem o apoio da FAPERJ e da Amazon, né? Esse projeto nasceu de um edital que eu apliquei para participar, que eles escolheram 60 empresas de tecnologia só do Rio de Janeiro, com ideias inovadoras para participar. Eles dão toda essa infraestrutura do Startup Rio, que é um espaço de coworking gigante, é um prédio de 3 andares, tem treinamento, tem apoio financeiro também, mas ainda não saiu porque o governo está em crise. Tem uma série de infraestrutura que eles oferecem pra gente. Então é um grande empurrão você já começar, de novo, dessa sorte de começar com um projeto que já tem uma base, né? Não tão boa financeiramente como foi o Sovina. E o que a gente faz aqui no Concerta-E? Bom, cara, um tempo atrás, eu cheguei em casa, meu computador estava muito lento, assim, e eu sou de TI, só que eu já perdi o tesão de ficar... Estou com 30 anos, antigamente, 20 anos, eu gostava de abrir, mexer, fazer as coisas. Hoje não. Hoje eu quero ter um mínimo de contato com isso. Então eu vi que minha máquina estava precisando de uma manutençãozinha, então eu pensei, cara, se tivesse alguém confiável hoje para mexer na minha máquina, porque minha máquina é igual meu filho. Aquilo ali, cara, eu gastei um dinheiro naquilo, eu valorizo muito aquilo, não é qualquer um que mete a mão.
Então, se eu tivesse alguém confiável mesmo, que pudesse me atender, eu pagaria. Então, me deu um estalo, eu falei, pô, será que já existe um serviço assim e tal? Eu fiz uma pesquisa e tal, pô, tá tendo um aqui, tá tendo um ali, mas, pô, não tem nada assim ainda. Pô, acho que isso dá uma ideia boa, dá para executar um projeto desse. Então, nasceu o Conserta aí, que é o que a gente faz? Para ser bem simples para vocês. É como se fosse um Uber de assistência técnica, né? As pessoas entram no site, diz lá qual é o problema que elas estão tendo, às vezes não é nem para formatar, para consertar, nada disso. Ela precisa de um serviço como, pô, preciso instalar uma internet Wi-Fi na minha casa. Você vai lá, você vai instalar o roteador, você vai ensinar o cliente como mexer, todas as dúvidas que ele possa ter. Só que qual é o nosso diferencial? É justamente o processo de atendimento, que como é o do Uber. O Uber ele não reinventou nada. É quase o mesmo processo do táxi. Só que o atendimento do Uber é muito diferenciado. Você sente, quando você tem experiência com o Uber, você fica impressionado. Aquilo ali realmente é impactante. Então, o nosso diferencial é esse. Como é que a gente consegue oferecer isso? Bom, a gente não pega qualquer técnico, para começar. A gente só pega os melhores. A gente só pega os melhores e os mais confiáveis. A gente tem todo um cuidado, né, um carinho para enviar o melhor para o cliente, para ele se sentir realmente seguro. Porque qual é o comportamento do cliente quando ele precisa de um serviço técnico? É pedir indicação. Alguém me indica, alguém confiável que faça isso, que faça aquilo, que não sei o quê. Esse é o comportamento. Então a gente quebra isso como? A gente vai pegar só os mais confiáveis. Como a gente faz isso? Bom, a gente faz uma entrevista por Skype ou por telefone, sempre falando com o técnico. A gente quer saber da experiência dele, tudo que ele já fez, como é que ele faz, referências. A gente pede no mínimo 3 referências de clientes que ele já atendeu. A gente liga para esses clientes realmente para perguntar como é que é o atendimento do fulano, do técnico tal. E a gente faz uma checagem de antecedentes criminais, que é super importante para o técnico que vai na sua casa te atender. Hoje em dia é perigoso, a gente fica cabreiro, né, de colocar alguém para dentro da nossa casa sem conhecer. Então a gente passa isso para o cliente. Todo esse cuidado que a gente tem, a gente passa para ele. Pode passar, por favor. Lá no Sovina a gente errou muito, né? Isso transformou experiência, para a gente não errar aqui no Conserta aí. O primeiro acerto que a gente teve, a gente estudou o mercado dessa vez. A gente seguiu a cartilha. Não, pera aí. E também com o apoio do Startup Rio, claro. A gente chegou, analisou os números, viu onde é que estava o gargalo, viu o que dava para fazer. Validações. O que é isso? A gente tem hipóteses. Bom, a gente acha que as pessoas agem por isso, isso e isso. A gente acha que as pessoas fazem isso e aquilo outro. O que a gente fez? A gente foi para a rua. Há uns 4 meses atrás, eu estava na mureta da Urca com um questionário lá, entrevistando o pessoal lá sentado bebendo cerveja. Estava lá perguntando coisas inerentes ao negócio que eu queria saber, o comportamento das pessoas, se por acaso, se eu tivesse um produto desse jeito, se elas utilizariam. Então isso foi feito e no Sovina não foi. A gente não fez nem com o usuário e nem com o cliente, que era a loja. Aqui a gente já fez. A gente foi conversar com pessoas reais. A gente também fez entrevistas online, através de formulários e tal. Mas essa presencial é super diferente, porque você vê a reação mesmo ali do teu cliente na tua frente. E isso é muito mais legal do que você fazer uma pesquisa com o Google Forms da vida. Estudos de caso. Cara, eu dissequei o Uber. Eu nunca tinha andado de Uber. Eu decidi pegar um Uber pela primeira vez para fazer pergunta. Eu peguei um Uber, não sabia nem para onde eu ia, marquei um lugar lá e comecei a falar com o cara, perguntando tudo do serviço, tudo que eu podia tirar dele. Cara, como é que tu faz isso? Como é que você quer? Como é que foi para você se inscrever? Qual é a cartilha de atendimento? O que você não pode fazer? O que tu pode fazer? E fui sincero para ele, falei que eu estava querendo fazer um serviço assim assado, e ele ficou mais tranquilo de me passar as informações e tal, não era nenhum concorrente e tal. E com o Uber, com outro serviço que chama Singu, que é de beleza, não sei se as meninas aqui conhecem, que é do Thales Gomes, que é o criador do Easy Taxi.
ele lançou um serviço que é como se fosse um Uber de manicures. Né? Você pede uma manicure num aplicativo, ela vai na sua casa, você paga com cartão de crédito. Então, eu pedi uma manicure ali, não pra mim. Eu tenho 3 irmãs. Então, eu pedi a manicure, ela foi lá em casa e eu fiz o mesmo processo. Eu comecei a sabatinar ela. Quero saber tudo desse serviço aí, como é que faz, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo. Totalmente diferente lá do Sovina, né? Então, o último acerto aqui é MVP. MVP é uma sigla muito utilizada para quem está trabalhando com startup, com negócios pequenos, que significa mínimo produto viável. O que é isso? Diferente do Sovina, onde a gente saiu querendo criar o produto mais completo possível, o produto mega ultra master que derrubasse o Boa Dica de vez, não. Aqui a gente está começando bem pequeno. A gente tem um protótipo no ar hoje. Se vocês entrarem lá depois em consertae.com.br, vocês vão ver um site bonito. Mas por trás daquilo ali tem uma estrutura muito enxuta. Muito, muito, muito. Né? Aquilo ali é um MVP. A gente está testando as validações que a gente fez na rua, através das entrevistas, e a gente agora está testando a Vera. Colocou no ar o protótipo e aí, ó. Lembra aquilo lá que você respondeu? Olha aí, dá uma olhada. Gostou? E aí, o que você acha? Contrata aí, vê como é que é. Toma um cupomzinho de desconto, contrata aí. Então, o MVP, justamente, ele te ajuda a você não gastar muito dinheiro com a sua ideia. Você vai gastar o mínimo. Só para você ver se realmente aquilo ali vale a pena você botar dinheiro de verdade e ir para frente com aquilo ou não. Você tem uma resposta do mercado para te dizer se o que você acha que é certo é de verdade. Pode passar. Bom, aqui é a estrutura de tecnologia que a gente está usando hoje. Lembra aquela lista lá do Sovina, né? Que era bem grande. Que serviu de aprendizagem para isso aqui. O que a gente tem hoje lá? Nosso site é WordPress. Todo mundo aqui conhece o WordPress. Né? E aquela negócio de blog e tal. Só que o WordPress ele te permite criar diversos tipos de sites que você não faz ideia. Você consegue criar praticamente qualquer coisa. Hoje, se eu fosse iniciar o Sovina, eu criaria ele com WordPress fácil. Com o Sovina, para vocês terem ideia, nesses 2 anos e meio, a gente gastou em média uns 300 mil reais. 300 mil reais. E hoje, com o Consertae, com essa estrutura aqui, cara, eu não gastei 500 reais. E o site está no ar, está vendendo. Já tem mais faturamento do que eu tive no Sovina. Tem mais cliente do que eu tive no Sovina gastando só 500 reais. Mas é experiência, né? A gente tem que iniciar alguma forma e o que eu estou tentando passar para vocês é, cara, não cometam os meus erros. Sigam o passo a passo que eu estou tentando passar para vocês aqui. Vamos lá. DigitalOcean. Esse daqui é um serviço de hospedagem que é hospedagem Linux, do amigo lá que falou que tentou evangelizar a galera aqui. Tamo junto. Então lá você consegue subir um cloud por $5. E você sobe ele em 55 segundos. Você dá um clique, você fala, eu quero Ubuntu 64 bits, deploy, acabou. Em 1 minuto você vai ter essa máquina funcionando para você fazer o que você quiser, por $5. Né? E lá atrás a gente pagava R$150 no primeiro hospedagem que foi a Local Web. Cara, uma diferença absurda de custo, de tudo. A performance da DigitalOcean é muito superior a qualquer Local Web HostGator da vida. Ele é um VPS. VPS é um Virtual Private Server. É uma máquina virtual que está rodando ali, cara, uma performance muito superior ao que vocês têm num ambiente de servidor compartilhado. Então vale muito a pena você pegar e conhecer, para quem não conhece, a DigitalOcean. A única barreira que eu vejo para DigitalOcean é que ele não tem muito suporte como uma local web, que você liga e fala com o atendente, ele vai tentar tirar as suas dúvidas. Na DigitalOcean não tem isso, é self-service. Mas eles têm muitos tutoriais, tem uma comunidade muito forte, então você consegue se virar lá. Se você tiver um mínimo de conhecimento de TI, você consegue se virar bem lá. E a Amazon, né? A gente começou a ideia na DigitalOcean e passou para a Amazon. Por quê?
como a gente está no Startup Rio, a Amazon ela entrou como parceira e ofereceu $100.000 em créditos para um ano, para todas as empresas que estão lá em serviço, a gente não paga nada, ou 10 mil para 2. Né? O Concerta-E está nesse plano 2, que a gente tem $10.000, a gente não vai gastar nada aí durante 2 anos, a gente já fez todas as contas e não dá para bater esse número durante 2 anos. Então a gente está usando uma instanciazinha EC2, beleza? Pode passar. Bom, agora eu vou dar umas dicas para vocês aqui da minha experiência de como tirar a ideia de vocês do papel, gastando pouco, com base no que eu aprendi. Bom, freelancers. O Sovina ele foi construído, ele virou uma colcha de retalhos. Ele passou na mão de muito programador, muito. Indiano, brasileiro, o cara da Inglaterra, o americano, passou na mão de muita gente, virou um código totalmente sujo. Chegou um momento que ninguém queria meter a mão nele. A gente trabalhou muito com freelancers, mas a gente trabalhou errado. Porque a gente, como era muito inexperiente, a gente não sabia passar o que a gente precisava para o programador, porque o programador ele tem um problema. Ele sabe fazer, mas ele, na maioria das vezes, ele não é analista de sistemas. O trabalho, lá atrás, uns 10 anos atrás, tinha a figura do analista de sistemas. O que esse cara faz? Ele faz. Ele consegue traduzir, ele consegue conversar com o cliente, ele consegue extrair o que você precisa para o teu sistema, para o programador. E acredite ou não, é daí que tudo começa a dar errado. Se você pede um balanço e no final sai um robô, o problema é você que não conseguiu comunicar isso. Você, como cliente, vai achar que você fez o certo. Se você colocou um programador, o programador vai falar que é problema seu. Mas o problema é dele, que ele não sabe trabalhar como analista. Ele não sabe conversar de forma abstrair a tecnologia de você tentar tirar negócio para ele colocar aquilo na camada dele lá de programação. Então, para contratar freelancer, tenha isso em mente. Porque a maioria das vezes você vai precisar passar uma documentação para ele do que você quer. Meu sistema é isso, ele tem que ter isso, não pode ter aquilo, é assim que funciona. Bem detalhado mesmo, porque dá muito problema. Se você não tem capacidade hoje para programar o teu site, como eu não tive, partir para freelancer, dá para fazer. Só que tem esse cuidado, documente tudo certinho, dá uma olhada em análise de requisitos, para você conseguir conversar com um programador que a maioria não vai conseguir, falando de freelancer, não vai conseguir ter esse ponto analítico para falar com você. E eu vou falar alguns sites aqui que vocês podem utilizar para isso. O mais barato de todos, se alguém conhece aqui, o Fiverr. Alguém já ouviu falar no Fiverr? Ninguém, ótimo. Então, o Fiverr ele é um marketplace de serviços de tecnologia a partir de $5. A partir de $5 lá, você consegue fazer qualquer coisa. Desde contratar uma pessoa para fazer um logo para você, a contratar alguém para fazer um WordPress para você por $5. Certo? Só que tem algumas limitações. É a partir de $5. Ele vai te dar o mínimo aí uns $5. Ele tem alguns pacotes. Por 10 eu faço isso, por 15 eu faço isso, por 50 eu faço aquilo. Então o Fiverr, ele ajuda muito a vocês que querem fazer uma coisa para testar. Eu quero fazer um protótipozinho, quero botar um site, quero botar uma landing page no ar. Eu quero uma propaganda, eu quero um banner, tudo tem lá, dá uma olhada. Ele escreve Fiverr com 2 R's e esse site é muito bom para freelancer. Agora um site um pouco mais parrudo, freelancer.com, né? Eu mesmo já fiz um vídeo, uma animação, essas que vocês veem de startups, mostrando como é que é o serviço em forma de animação. Eu mesmo fiz lá, contratei um cara de fora, gastei, foi na época do Sovina, foi R$600, o vídeo que aqui estava sendo cobrado em 3 mil, o dólar também estava 2 e também é tudo em dólar, também tem isso. O dólar estava em menos de R$3 e saiu por esse valor. Ainda assim, com o dólar do jeito que está hoje, você consegue, na maioria das vezes, um serviço mais barato do que pedindo no Brasil. E o site mais top que tem de freelancer é o Top Total. Ali você, é como se fosse um Concerta-E de serviços de freelancer, de tecnologia para programação. Os caras só pegam os tops.
e ali realmente o preço é mais caro por causa disso. Mas eles têm muitas garantias para os clientes, né? Só trabalham com clientes grandes. Eu mesmo tentei, quando chegou um momento no Sovena que eu não vi alternativa, eu falei, pô, eu vou tentar esses caras aqui. E você não escolhe trabalhar com eles que escolhem você. Eu tive que me candidatar, um cara me ligou dos Estados Unidos, falar comigo qual era meu problema, qual era meu projeto, ele quis saber detalhe a detalhe para saber se encaixava no que eles têm lá. Então é um serviço muito top, mas é um pouco mais caro. A DigitalOcean, como eu falei, né, do servidor, para vocês, esse código aqui, ele dá para vocês, se eu não me engano, $10. Quem entrar lá e colocar esse código aqui, você já não vai pagar nada, $10 aí para subir máquina lá para testar. Dá para subir uma máquina de $5 por 2 meses aí tranquilamente. Depois até mando para vocês, se vocês quiserem. A Amazon, a AWS, eu falei que a gente está lá por causa da Startup Rio, né? Porém, a Amazon tem um programa de novas contas, eles dão 1 ano de hospedagem grátis para qualquer projeto que trabalhe na instância micro, que eles chamam lá, que você tem que se manter nesse nível, que ele tem uma memória reduzida, ele tem um HD reduzido, todos os recursos são reduzidos, porém, ainda assim muito bons, muito melhores que local web, sem pagar nada. Então, Amazon para vocês também é a dica, mas é aquele problema, tem que dar uma estudada. Não é simples como local web, como HostGator, mas é de graça. Passar. Bom, para terminar, eu vou deixar para vocês aqui, essa imagem aqui é de um reparo de uma tela de iPhone 6, que a gente lançou um serviço novo essa semana, que é de troca, por enquanto é só troca de tela de iPhone, e por acaso ontem caiu o primeiro serviço para o Conserta E, na casa de um cliente. A gente foi trocar a tela de um iPhone 6 que estava quebrada. E a mensagem que eu deixo para vocês é, cara, quem quer fazer dá um jeito, e quem não quer encontra uma desculpa, né? Eu espero que vocês encontrem o jeito de vocês, não fiquem presos na desculpa porque não dá, porque isso, porque aquilo. Dá. Vocês estão vendo que agora eu não tenho tudo que eu tinha lá atrás com Sovena, e eu tô tirando a minha ideia do papel, ela já está aí, está faturando, certo? Então essa é a minha mensagem para vocês. Obrigado e meus contatos aí, tá? Quem quiser trocar ideia, respondo aí numa boa, meu WhatsApp, tá bom? Tem alguma pergunta, se alguém quiser agora? Vamos, gente. Pode falar. Me chamo Yuri, eu tenho uma dúvida. No caso, você se escolheu no Uber. Na parte do atendimento, sim. Sim, mas no Uber, o valor lá do carro é o próprio Uber que dá, não é o motorista. No caso de vocês, como é que vocês vão fazer essa parte com o técnico? Vocês vão padronizar? A precificação, né? Você tá falando. Isso. Cara, a gente fez uma pesquisa junto com os técnicos para ver mais ou menos a média do valor do serviço que o mercado costuma praticar, e a gente colocou em cima disso. Tá? O cliente paga um preço fixo. Tem alguns modelos aí que cobram valor por hora, mas assim, na minha cabeça, eu acho que o brasileiro não está preparado para isso. A gente não tem a cultura de pagar serviço por hora, principalmente serviço técnico, né? Que as pessoas acham que estão enrolando, o cara vai querer gastar mais tempo para poder ganhar mais. Então a gente partiu para o lado do preço fixo, que a gente viu também fora do Brasil, tem alguns serviços praticando assim. Então é tudo baseado em preço de mercado, né? E a gente coloca o valor um pouquinho acima para o cliente, porque a gente está entregando mais conveniência. A gente está colocando pessoas confiáveis, principalmente, pessoas capacitadas na casa do cliente. Pô, um serviço desse a gente tem que, né, dar uma valorizada. E também pode pagar com cartão e pode parcelar, que é uma coisa que os profissionais liberais que tem por aí quase não fazem. Então, no caso, o cliente ele sabe do preço antes do técnico ir até a casa dele fazer o conserto? Sim, ele já paga antes. Ele paga antes? Como é que acontece? Ele responde um formulário. Nesse formulário, a gente procura extrair o máximo de informação do problema que ele está tendo para passar para o técnico. Aí, quando o técnico tem essa informação, tem uma triagem do técnico no WhatsApp junto do cliente. Ele entra em contato direto com o cliente, tira todas as dúvidas e marca o agendamento, né, para falar qual dia e hora que ele pode atender o
o cliente. E a partir quando o técnico fecha isso, a gente manda a fatura pro cliente, ele paga e o técnico vai atender. Mas aí no caso vocês têm, tipo assim, trabalham com uma central ou vocês contratam um técnico, aí eles, tipo assim, por exemplo, eu olho lá, tem um cara aqui mais próximo a mim e tal, que eu posso, tipo assim, por mim. Não sei, tipo, tem um técnico, vocês trabalham num espaço físico, assim, ou vocês ficam, tipo assim, cada um fica alocado em uma região? Não. Todos os técnicos, eles são independentes, né? Ninguém fica em nenhum espaço físico, né? O chamado cai, o técnico que estiver mais próximo e com disponibilidade também, conhecimento para fazer aquilo, dependendo do... caiu um atendimento agora que era para trocar a tela de um laptop e não tinha um técnico disponível para fazer, né? Então, nesse tipo de atendimento, quem puder fazer, faz. Independente, também você tem que querer fazer. Você não é obrigado a fazer. Você, como técnico, você vai pegar o que você consegue fazer e o que você quer fazer. Você não é obrigado a nada. E a parte de... Voltando um pouquinho na parte de precificação, como é que a gente paga o técnico? O técnico fica com 70% do atendimento e a gente pega 30%. Ah, entendi. Por exemplo, eu tenho um problema lá, aí solicitado seu serviço. Aí você já joga lá, tem tal serviço, em tal lugar, o técnico se disponibiliza? Ou você já seleciona o técnico? Não. A gente dispara o chamado para todos os técnicos. E o técnico que responder primeiro, eu posso. É assim, a gente não escolhe não, vai você não. É tipo o broadcast. Isso, é um broadcast, é isso aí. Falando na linguagem de rede, é isso aí. E aí? Como é que é feito a parte de material? Como você deu o exemplo agora, caiu um chamado para troca da tela de um note. E aí, como é que funciona nesse esquema? O técnico compra, o cliente ele já tem a tela? Como é que fica isso? Então, cara, a gente está procurando trabalhar o seguinte. No caso do smartphone, como é uma coisa que tem muita demanda, a gente está trabalhando só com iPhone. A gente sabe que a demanda para iPhone é grande e o técnico, no caso do iPhone, ele é responsável por levar a tela. Tem os fornecedores, já são cadastrados, os técnicos pegam com esses fornecedores, é bem simples e rápido, e trocam junto ao cliente. Agora, no caso de peça de computador, hardware, essas coisas, a gente já não está segurando essa bomba, a gente passa para o cliente. Uma tela de laptop Asus A55N da vida, cara, a gente não tem como manter estoque disso, não tem como dessas peças. Então a gente primeiro vai lá para ver se realmente precisa trocar a tela, porque pode ser um cabo que está ruim, um cabo flat, sei lá, qualquer outro tipo de problema, a tela em último caso. Se tiver que trocar a tela, a gente vai orientar o cliente qual a tela que ele tem que comprar, aonde, que é um lugar confiável, dá toda a orientação para ele. Ele comprou a tela, depois ele marca um novo agendamento para instalar a tela, né? São dois serviços aí. Primeiro é um serviço de visita técnica, que é cobrado, que na maioria das vezes, eu já fui técnico também, a gente não cobrava isso, né? Vai lá só para ver o que é e tal, e no nosso caso não dá. A gente cobra visita técnica, né? Porque é um profissional ali e tem que ser valorizado. Então o cara vai lá, analisa, faz todos os testes. Se ele conseguir resolver ali nessa visita técnica, ótimo. Melhor para o cliente. Então, se ele ficar notificado, precisa de uma tela, o cliente vai ter que fazer um novo agendamento, pagar um novo valor só para instalar a tela. Pode falar. Já nesse assunto que você citou agora, algo que acontece bastante, no caso, o técnico vai lá, faz a manutenção do cliente e consertou, tudo bem, foi embora. Aí depois de 3 dias o cliente vai lá, entra em contato com vocês de novo e fala, deu problema de novo e eu acho que foi por causa do conserto do técnico. Vocês dão um suporte de volta ao cliente? Total. Mas aí vocês cobram? Não. A gente dá 30 dias de garantia para todos os clientes, porque assim, é um serviço top que a gente está oferecendo, né? Ele é mais caro do que o padrão que tem por aí. Então a gente tem que oferecer garantias, tem que oferecer mais benefícios para o cliente. Então é aí que a gente consegue ter uma operação bem amarrada. O cliente se sente seguro de contratar aquilo ali porque é confiável. Se der algum problema aqui, cara, eu sei que se eu entrar lá no site do Conserta aí, falar no Facebook, os caras vão me atender, vão mandar o cara aqui de novo para ver o que está acontecendo. É assim que a gente trabalha. E a gente
procura passar isso muito bem para o cliente entender, né? Que o nosso diferencial é esse, é o atendimento. Você tem um chamado de cliente, mas 2 técnicos decidem que é no serviço, como é selecionado quem vai fazer esse serviço? Cara, o sistema é quem chegar primeiro. Não dá pra ter essa concorrência. O broadcast é o primeiro, opa, já recebi, opa. Não é um caso do hub, não, é um switch mais gerenciável e inteligente. Beleza? Beleza, galera, obrigado aí, tá, pela oportunidade. Espero que vocês consigam aproveitar. Pessoal, então agradeço a todos aí por terem vindo. Acho que já vai dar 2 horas, né? Saiu um pouco mais do que imprevisto, mas acredito que conseguimos finalizar bem, com bastante informação. Já conseguimos ter uma ideia mais ou menos do que é o InfraDay. A intenção do InfraDay é a gente poder preparar um conteúdo melhor, cada vez melhor. E também, a princípio, o que eu quero também é criar esse network entre a gente poder se compartilhar. Vai ter as redes sociais também, tem outras ideias para a gente poder se falar mais. Porque justamente o grande problema, às vezes, que a gente tem é... A gente acaba tendo uma ideia, ou então a gente acaba querendo fazer alguma coisa na área e a gente não sabe de onde para onde a gente vai, onde a gente começa. Esse que é o grande problema hoje. Eu vejo muitos alunos, às vezes, né, sou professor aqui também no Senac, e também de outras áreas, também até mesmo de faculdades, que estão tentando estudar, estão tentando se desenvolver e não tem a mínima ideia do que estão fazendo. Então, é muito importante a gente criar esse network também, justamente para a gente ter um norte. E o que o Marcílio estava falando também com relação a ideias, né? O importante é sempre assumir um risco, tá? O importante também é a gente, claro, tentar errar menos, mas que esse errar não tire a nossa motivação de tentar continuar. Tá? Esse daqui, para quem não sabe, é o primeiro InfraDay que a gente está fazendo. Veio de uma ideia de uma outra pessoa, mas desde o ano passado eu já comecei, eu por conta própria mesmo, começava a divulgar no Facebook, fazia palestras, acabava que eu chamava o pessoal, cobrava um valor bem simbólico só para o pessoal, só para eu poder pagar o local, né? Até que o Senac acabou vendo essa minha ideia, as ideias que eu tive, então acabou investindo aqui no local, aqui nisso tudo aqui que vocês estão vendo. E a intenção é a gente estar melhorando, beleza? Quero agradecer a todos os palestrantes aí que estiveram, teve alguns que tiveram que ir embora, né? Espero contar com a presença de todos no próximo também, nos próximos também, e vocês também, que se não fossem vocês aqui, espero que no próximo haja mais pessoas, né? A gente teve diversos cadastros, a gente sabe que há imprevistos e tudo, mas se o pessoal fosse inscrever, o pessoal inscreva, convida o pessoal e que venha mesmo, e espero vocês no próximo, beleza? Obrigado, gente!